Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná neste sábado, 1º de fevereiro de 2025. O primeiro Grandes por Bessa aqui do mês de fevereiro. Já estamos aí começando o segundo mês do ano. E olha só, hoje eu tenho o prazer de receber aqui um entrevistado que vai falar sobre um assunto muito importante e sensível em qualquer tempo, em qualquer época. É o Carlos Reis, que é o coordenador geral do Museu do Holocausto de Curitiba. Bom dia, Carlos. Bom dia, Bessa. Bom dia a todos que estão acompanhando. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, prazer a nós também. E olha só, por que o Carlos hoje está aqui? O Carlos Reis, né, que é o homem que comanda aqui o Museu do Holocausto de Curitiba. No dia 27 de janeiro agora, portanto, há poucos dias, né, foi o dia, né, de lembrar o dia dos 80 anos da liberação, né, do complexo de Auschwitz. Né, que é também conhecido, é uma data instituída pela ONU que marca aí a libertação, né, desses prisioneiros, e que entrou para o calendário aí como o dia de relembrar, né, esse acontecimento monstruoso da humanidade, né, Carlos? Sim, foi uma data estabelecida, né, pela ONU em 2005. A ONU escolheu o dia 27 de janeiro por ter sido o dia da liberação do maior campo, do maior complexo, aquele que se transformou num símbolo do genocídio. A liberação foi nesse dia, né? Foi nesse dia, pelas tropas soviéticas. Se instituiu um dia internacional em memória às vítimas do Holocausto. Já existiam outras datas de memória judaicas, datas nacionais na Itália, na Hungria, em outros países. Mas a partir de 2005, desde então, tem se consolidando, né? Essa data, ela entrou no calendário oficial também do nosso país há alguns anos. Então é uma data que a cada ano vai ganhando cada vez mais força no mundo inteiro, né, de lembrança a essas vítimas. Ou seja, como data oficial, ela é muito recente ainda, né? Ela é recente, né? Ela começou a ser rememorada a partir de 2006. Então a gente está falando aí, não são nem 20 anos ainda. E para um acontecimento aí que marcou para sempre, né? Vai marcar para sempre aí a história da humanidade, né? E que por isso mesmo fez surgir aí em muitos lugares do mundo, inclusive em Curitiba, ou seja, o Museu do Holocausto, né, que existe, né, existem vários, mas esse de Curitiba é o primeiro do Brasil. Ele é mais antigo do que a própria instituição da data aí pela ONU, né? O projeto sim começa antes. Né? Nós nos inspiramos também em outros espaços que existem pelo mundo. As duas principais referências de museus do Holocausto que existem no mundo, elas ficam em Jerusalém e em Washington. O de Jerusalém é lá dos anos 50, o de Washington é dos anos 90. O de Jerusalém eu conheço. O de Washington foi inaugurado no meados dos anos 90, já passou também por uma reformulação. São as duas grandes referências, mas existem dezenas de museus, até porque dos sobreviventes se espalharam pelo mundo e chegaram a lugares absolutamente remotos em relação a onde eles viviam, né? Chegaram não só ao Brasil, à Argentina, ao Chile, mas também à África do Sul, à Austrália, ao Canadá, enfim, se espalharam pelo mundo e foram acolhidos nesses lugares. Foi a segunda diáspora, né? Muitos de nós, inclusive é o meu caso, né? Eu sou também neto de 4 sobreviventes judeus, poloneses, que passaram por guetos, que passaram por campos, inclusive Auschwitz. Muitos desses judeus descendentes desses sobreviventes estão também espalhados pelo mundo, em nações absolutamente dispersas entre eles. O Museu do Holocausto, deixa eu só me corrigir aqui, na verdade ele foi inaugurado em 2011, né? Finalzinho de 2011, nós completamos 13 anos agora. Ele foi inaugurado
o museu como ele está lá hoje, né? Ali no centro, ali no Bom Retiro, Centro Cívico, desde 2011, né? A data da ONU, né? Para relembrar o dia do Holocausto é de 2005. Mas na verdade esse projeto do museu ele é mais antigo. O projeto vem lá dos anos 90, com um sonho, como uma ideia. Começou-se um processo de pesquisa, de garimpar locais, perspectivas. Foram necessários cerca de 15 anos, mais ou menos, para do sonho ele se tornar realidade como esse primeiro museu ligado à memória, à educação, à pesquisa do Holocausto aqui no nosso país. E ele é uma iniciativa do empresário Miguel Kriegs, né, o fundador do Boticário. Né? Sim, né? Foi criada uma associação sem fins lucrativos. Todos os trabalhos, todas as iniciativas do museu, elas são gratuitas por se tratar de uma instituição, enfim, sem fins lucrativos. E estamos crescendo, né, ganhando não apenas novos projetos, novas parcerias, mas também aumentando o número de colaboradores, de voluntários, de estagiários, desde a abertura do museu. Temos crescido bastante em representatividade. Isso a gente vê no dia a dia, né? Antigamente, o museu precisava vir a público para fazer algum tipo de elucidação, algum tipo de explicação. Hoje em dia, qualquer assunto na opinião pública, a imprensa, a própria sociedade já vem atrás do museu perguntando o que nós temos a dizer, o que nós vamos nos posicionar, de que forma. Isso mostra, né, a construção desse respeito, dessa reputação, que é muito importante para a gente. Agora, no dia 27 de janeiro, né, vocês realizaram lá no Museu do Holocausto de Curitiba um encontro, né, em memória das vítimas, né, do Holocausto. Aqui em Curitiba nós temos ainda alguns, né, Existem né? pouquíssimos. Quando o museu foi inaugurado eram mais de 30. Durante muito tempo, esses sobreviventes aqui de Curitiba muitos deles foram grandes parceiros do museu. Sim. Contando suas histórias, indo a escolas, a universidades, ao próprio museu. Esse número foi sendo reduzido. Hoje o número é muito baixo, já com idades muito avançadas. Hoje são os descendentes, né? Filhos, netos. Né? Tanto é que esses eventos, essas cerimônias, nos últimos poucos anos, o museu tem adotado, né, a estratégia de trazer, principalmente de São Paulo, onde existe um número maior e ainda de sobreviventes com boa saúde, que podem viajar absolutamente lúcidos, alguns melhores do que eu e você, para poder vir até aqui, como foi o caso desse ano, né? Nós trouxemos o senhor Gabriel Waldman para contar a sua história para o público, né? Nós gravamos muitos conteúdos com ele, é um querido. Veio aqui atender o nosso pedido. Carlos, o que o Museu do Holocausto de Curitiba oferece para o público em termos de história, de materiais? O museu, ele parte de uma perspectiva de que essas histórias trágicas, essas histórias tristes, elas precisam ser contadas por duas perspectivas. A primeira, com a ideia da personificação. Então nós contamos histórias individuais. Então, apesar de terem sido milhões de vítimas, a perspectiva do museu ela está muito mais ligada em contar histórias de uma pessoa, dar o nome, dar o rosto, do que falar que aqui foram 6 milhões, 2 milhões, 500 mil e tudo mais. Então o museu apresenta histórias individuais e é muito mais fácil a gente gerar empatia contando essas histórias. E em segundo lugar, dando sempre uma perspectiva que vai além da tragédia, da morte. E a gente fala que é uma perspectiva de vida. Contar como essas pessoas viviam, como elas resistiam e, principalmente, Bessa, trazer essas lições que nós geramos para os dias de hoje. Isso é o mais importante, né? Falar sobre o Holocausto não é falar sobre o passado, é falar sobre o presente. Era usar o passado para falar sobre o presente e entender o que nós podemos fazer hoje como sociedade com o exemplo trágico do Holocausto para combater as nossas mazelas. E a gente está falando sobre ódio, sobre racismo, sobre preconceito,
sobre antissemitismo. Até porque todas essas questões. As cinzas, as brasas do nazismo ainda não se apagaram completamente, né? É cada vez mais importante. Nunca foi tão essencial falar sobre o Holocausto como nos dias de hoje, infelizmente. É por isso que instituições do mundo inteiro, como os próprios museus, têm se esforçado cada vez mais, levando em consideração que nós vivemos um momento chave para a construção dessa memória, não só pelos ciclos de intolerância, de autoritarismo, mas também porque nós somos a última geração que vai ter a possibilidade de ouvir, de presenciar um testemunho em primeira pessoa. Eles estão nos deixando, e a gente sabe que isso vai acontecer, né? Tem um ditado, um dito judaico, que é muito comum nos aniversários das pessoas, que a gente costuma dizer, desejar que a pessoa viva com saúde até os 120 anos. A gente costuma pensar isso na memória do Holocausto, mesmo se os sobreviventes que hoje estão vivos viverem com saúde bem até os 120 anos, mesmo assim, daqui a pouco, a gente não vai ter, nas próximas gerações, essa possibilidade. Isso faz com que as iniciativas, os princípios de educação sobre o Holocausto, ligados aos direitos humanos, à democracia, à tolerância, sejam cada vez mais importantes a partir do momento que essas pessoas estão nos deixando, e os filhos delas também. Sim, por isso é muito importante, né? São muito importantes essas iniciativas de museus, instituições dedicadas aí a não deixar, né? A apagar essa né? Enfim, a reviver, ainda que sejam acontecimentos trágicos, mas com o objetivo de educar as novas gerações, né? Sem dúvida. E livros também, eu estou com um livro aqui na mão, um exemplar que eu acabei de receber aqui do Carlos Reis, Holocausto, tudo que você precisa saber, né? 70 perguntas e respostas, vou mostrar aqui, ó, né? E esse livro foi escrito por você e pelo professor Michel Ehrlich. Esse livro está à venda lá no museu? Está à venda no museu, nas plataformas digitais, tem a versão em e-book, é um livro curtinho. Cada uma dessas 70 perguntas nos dá respostas curtas e também com referências para que se busque mais, que se saiba mais a respeito de cada uma delas. É um livro que pode servir dentro de sala de aula, mas também no almoço de domingo, um livro para ser consultado, com um português bem simples, que ajuda a elucidar muitas coisas, inclusive derrubar mitos. Ô Carlos, qual é a percepção, na sua opinião ou avaliação, que a sociedade hoje tem do Holocausto, dessa questão toda? Porque a gente está vivendo hoje, né, esse conflito aí entre Israel e o grupo terrorista Hamas, né? E isso tem colocado muita gente, às vezes, em posições, até reforçado posições antissemitas, né? Achando que a reação de Israel é desproporcional, que Israel usa toda a sua força e vai lá e tal, e mata civis inocentes lá na faixa de Gaza, essa coisa toda. Até que ponto você acha que isso que isso prejudica, digamos assim, essa percepção, né, até que ponto isso, enfim, interfere na percepção, né, do Holocausto? Bom, são várias as vertentes que a gente pode analisar como a sociedade ou as sociedades lidam com a memória do Holocausto hoje. E algo que é bastante prejudicial é justamente essa politização, o uso político, ideológico, e muitas vezes distorcido dessa memória para fins político-partidários, né? A gente costuma dizer no museu que o próprio museu é uma instituição apartidária, do ponto de vista político-partidária, ideológica, mas a partir do momento que nós educamos para o fortalecimento dos direitos humanos, para as questões ligadas à democracia, ao antifascismo, ao antinazismo, a gente colabora de alguma forma com a construção de uma sociedade melhor, mais justa e tudo mais. Por um lado, existe, né, esse movimento de se utilizar
esse sequestro da memória do Holocausto para fins político-partidários. Por outro lado, existe um desconhecimento muito grande, né? Essa é uma época do ano em que pesquisas são divulgadas em todos os lugares do mundo, e no Brasil, infelizmente, ainda não há. A gente está conversando sobre isso ali no museu. Pesquisas de opinião pública que mostram em países como os Estados Unidos, na França, na própria Alemanha, que um número cada vez mais alto de jovens nunca ouviu falar em Holocausto, nunca ouviu falar em Auschwitz, não sabe do que se trata. Então, por mais que nós tenhamos, principalmente nas redes sociais, uma politização muito grande sobre a memória do Holocausto, isso é muito prejudicial. Por outro, existe um desconhecimento também muito grande do que exatamente isso foi. A gente precisa trabalhar nas duas frentes, né? E aí, como é que a gente faz isso? Claro, a educação é a nossa vacina, né? Mas existem outras ferramentas, né? Que são as políticas públicas, a atualização da nossa legislação, e aí cabe aos nossos legisladores atualizar as questões ligadas à apologia, à vulgarização e à banalização. Nossa legislação não é desenvolvida e atualizada como em outros países. Existe uma série de estratégias que a gente precisa fazer, tanto para despolitizar a memória do Holocausto, no sentido partidário, ideológico, quanto para educar, ensinar e mostrar para as novas gerações que, por mais que tenham sido histórias que aconteceram do outro lado do mundo, elas têm muito a ver com a gente, elas podem nos ensinar muita coisa para lidar com as nossas questões. E esse é a principal missão, né, desses projetos, como é o do museu. É verdade. E você tocou num ponto aí muito sensível, importante, né? Que é essa questão do desconhecimento aí, né? Das novas gerações, do que aconteceu, porque em termos históricos, 80 anos não é tanto tempo assim, não é? Mas para eles é uma eternidade. Não, para eles é uma eternidade. Para quem tem 20 anos hoje, né? Então, agora, por outro lado, infelizmente, a gente vê que a memória do outro lado, né? Essa nazismo, a semente disso tudo, né, que gerou tudo isso, continua viva por aí. Tanto é que eu vi esses dias, né, no noticiário aí, todo mundo viu, deve ter visto, que está crescendo o número de bandas de rock com inspiração neonazista, né? Isso é uma coisa, inclusive aqui no Paraná, né? Sem dúvida. Essa semana mesmo o museu emitiu uma nota, algum veículo solicitou do museu uma posição, a gente montou uma nota. Existe, né, esse crescimento numérico. Quando eu falei desculpe aqui, eu falei bandas de rock, pode ser que eventualmente os fãs de rock digam que eu estou demonizando o rock aqui. Não é esse rock aí que as pessoas curtem, né? Sem dúvida. É aquele rock lá, sei lá, mais... com inspirações neonazistas. Claro, a gente tem números que são crescentes e eles são apontados por pesquisas acadêmicas, muito bem fundamentadas, o número de células neonazistas crescendo no Brasil. Existe aquela discussão se é o número que está crescendo ou é a visibilidade a partir das redes sociais que faz com que exista uma percepção. A minha opinião é de que são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem uma questão, Bessa, que sempre nos para pensar, tem a ver com essa semente, ou esse ovo na serpente que muitos falam, né? As ideias totalitárias, racistas, antissemitas, ligadas, né, à ideologia nazista, elas nunca desapareceram. Elas sempre estiveram nessa superfície da sociedade. O que nos intriga não é nem a continuidade da existência dessas ideias, porque a gente sabe que elas nunca desapareceram. É como, de tempos em tempos, essas ideias ganham legitimidade e passam a ser aceitas na sociedade como algo banal, enquanto existem épocas que, ao ouvir determinada fala ou se ver um determinado gesto, a própria sociedade mandaria esse sujeito voltar para o bueiro de onde ele veio. Então, a questão muitas vezes não é nem o que está sendo dito, o que está sendo feito, porque isso sempre... a gente nunca conseguiu extirpar.
o que nos leva a refletir, a pensar, é por que em determinadas épocas esse tipo de comportamento ele é defenestrado pela sociedade, e em épocas como a atual ele é legitimado, né, pela sociedade. Isso que nos faz pensar o que está acontecendo, como funcionam esses ciclos de intolerância e como é que a gente pode fazer para interromper e voltar a patamares minimamente aceitáveis. Né? Tanto é, o museu completou 13 anos agora no final do ano, e nos primeiros anos de existência do museu, o Holocausto não era um tema da opinião pública tão constante, presente e relevante como ele passou a ser nos últimos anos. Né? Por um lado, isso ajuda o trabalho do museu, a gente consegue muitas vezes furar as bolhas e atingir pessoas, jornalistas, influenciadores, políticos, em que antes não era possível, educadores principalmente. Mas, por outro lado, demonstra a necessidade, como a gente estava falando antes, né, imperativa de lembrar, de não esquecer e de ter esse tema cada vez mais em pauta para nos ajudar a lidar com as nossas questões aqui. Sem dúvida. O Museu do Holocausto de Curitiba, você me dizia há pouco aqui fora do ar ainda que vocês recebem diariamente lá alunos, né, de escolas da rede privada, pública e tudo mais, né? Sem dúvida, são 4 grupos escolares por dia, né? São escolas particulares, estaduais, municipais, não só de Curitiba, da região metropolitana, do próprio estado, mas também de outros estados. Os agendamentos são feitos diretamente ali pelo site, todas as visitas são gratuitas e todas as visitas escolares são mediadas. Então tem sempre um profissional do museu que é um jovem, né, e a gente acha importante os jovens conversarem com os jovens, a gente tira um pouco do caráter professoral das visitas e transforma numa experiência que esses jovens têm conversando com outro jovem, e os nossos são muito bem capacitados para isso. Então todos os grupos escolares são recebidos ali por nós, pelos nossos mediadores. Nós recebemos no museu jovens a partir dos 12 anos, né, que seria do 8º ano do ensino fundamental, não por uma questão do tema, tá? Isso que fique muito claro, porque o Holocausto pode ser trabalhado com qualquer criança de qualquer idade, desde que em condições, em contextos, em situações linguagens adequadas. O museu, né, a exposição, a nossa museografia foi construída para receber visitantes a partir dos 12 anos. Ótimo. E também pessoas, turistas que vêm a Curitiba, né? Como vão no Museu do Olho, vão no Museu Paranaense e tudo mais, podem ir lá no Museu do Holocausto também. O museu, né, recebe dezenas de turistas de todas as partes do Brasil, do mundo, e às vezes quando é necessário fazer algum tipo de parada para uma manutenção programada, uma semana, como foi agora em janeiro, nós acabamos de inaugurar uma nova sala, uma sala que fala sobre a vida anterior à ascensão do nazismo, anterior ao Holocausto. A gente precisa ficar fechado ali por alguns dias. O pessoal reclama, né? Porque está em Curitiba, está de férias. A gente tenta fechar o mínimo possível para que o museu possa atender o maior número de turistas, de visitantes que também estão em férias em janeiro e também em julho, né? Em julho muita gente vem. Normalmente os turistas que vêm a Curitiba sabem que aqui tem um Museu do Holocausto, ou vocês é que vão atrás desses grupos? Olha, quando o museu foi inaugurado lá em 2011, o museu, nós preparamos kits para serem mandados para secretarias de educação, para os hotéis e tudo mais. Mas quando ele foi inaugurado, o volume de visitas foi tão grande que esses kits nunca foram mandados. Em 13 anos eles nunca foram enviados, porque a gente está sempre com a lotação máxima. Né? É óbvio que muita gente ainda não conhece esse aqui, eu também agradecendo a oportunidade para dar essa visibilidade para esse espaço que nos enche, nós curitibanos, paranaenses, de orgulho por estar aqui na nossa cidade. Mas o museu
está sempre com a lotação máxima, né? A gente está sempre tentando aumentar o número de horários, o número de pessoas por horário, para dar conta de atender a todo mundo. Mas, sem dúvida, muita gente não sabe da existência e é muito mais comum. Eu acho que isso é uma tendência, algo que acontece no Brasil inteiro, né? Os espaços culturais nas suas próprias cidades, seus museus, muitas vezes são visitados mais pelos turistas que vêm de fora do que pela própria população. Quantos curitibanos não conhecem o Museu Oscar Niemeyer ou a Ópera de Arame aqui pertinho? É muito comum isso também. É verdade. Carlos, infelizmente o nosso tempo aqui já chegou ao final, mas dá tempo de eu te fazer mais uma pergunta aqui. Há poucos dias, né? Quer dizer, no final do ano passado, na verdade, vocês trouxeram aqui 2 reféns do Hamas, né? Para um evento, né? A comunidade, né? A comunidade, né? Não foi o museu exatamente. Não foi o museu. Mas eles estiveram lá estiveram. no centro muito israelita, né? Sem dúvida. É muito importante. Não são sobreviventes do Holocausto, mas do novo Holocausto, digamos assim, né? O 7 de outubro de 2023 foi o maior massacre realizado contra judeus após o Holocausto. Muitas pessoas ainda estão nas mãos desse grupo terrorista. É uma dor muito grande para os dois lados, também nas respostas de Israel. O número de pessoas que foi atingida, que perdeu suas vidas, é uma tragédia muito grande. E a gente torce, ora para que isso... nós estamos num cessar-fogo agora, né? Mas a gente torce muito para que as pessoas que vivem lá, seja no Estado de Israel, seja na faixa de Gaza, possam viver suas vidas com tranquilidade, sem a violência, sem o extremismo. Então, todas as notícias que nos chegam dos amigos que estão lá são sempre muito tristes, com muita esperança, né, para que aquela região possa viver dias melhores. E eu, como cidadão brasileiro... Você morou lá, inclusive, né? Morei alguns anos lá. É a única coisa que a gente espera, né? Que aquela região possa viver em paz, que os culpados pelos seus crimes de ambos os lados sejam punidos, sejam julgados, sejam punidos, e que os reféns voltem para suas famílias. É isso que a gente está esperando. Sem dúvida, todos nós, né? Que cultivamos a paz aí. Olha, eu diria, para encerrar mesmo aqui, que visitar um museu, seja o de Curitiba, seja o de Israel, ou de Jerusalém, de Washington, enfim, tem muitos pelo mundo aí, mas visitar um museu do Holocausto, eu incluiria naquela lista de 1000 coisas para se fazer antes de morrer, né? Museus... Para saber o que dúvida, né? Museus, por si só, por definição, ele já precisa de uma necessidade transformadora. Você entra num museu sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, em qualquer lugar do mundo, você precisa sair diferente. E os museus do Holocausto têm essa capacidade de fazer com que as pessoas saiam diferentes de como elas entraram. Carlos Reis, coordenador geral aqui do Museu do Holocausto de Curitiba, né? Coordenador, é isso mesmo, o cargo é esse, coordenador geral. O museu fica na rua Coronel Agostinho Macedo, 248, no bairro Bom Retiro, aqui em Curitiba, aberto ao público, né? Entrada gratuita. Com agendamento. Com agendamento, claro. Pelo nosso site, que é o www.museudoholocausto.org.br. Carlos, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês lá no Museu do Holocausto de Curitiba, e que ele siga aí cumprindo a sua missão de educar e esclarecer aí as novas gerações. Muito obrigado pela acolhida, e como a gente costuma dizer, por toda a vida vamos lembrar. É isso aí. Obrigado. Grandes por Beça desse sábado, 1º de fevereiro, vai ficando por aqui. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Beça. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.